Convido a todos que abram suas Bíblias, mais uma vez. Abramos a palavra do Senhor agora em Neemias, capítulo 8, versículo de número 1 até o versículo de número 12. Neemias, capítulo 8, verso de número 1 até o verso de número 12. Neemias 8, de 1 a 12. Neemias, capítulo 8, versículo de número 1 até o versículo de número 12. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês, e leu o livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaias, Urias, Ilquias, Maacéias, e à sua esquerda, Pedaias, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acudes, Sebetaia, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhes disseram, este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Amém. Senhor, mais uma vez nós rogamos, capacita, Pai, o teu servo e quebranta os nossos corações, ilumina as nossas mentes, dai-nos, ó Pai, um ser pronto a ouvir, e uma vez entendendo pela ação do Teu Santo Espírito, que tenhamos força no Senhor para praticar, para viver a Tua palavra em fidelidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O pastor Ronaldo Lidório, ele diz que, infelizmente, em nossos dias, a adoração tem se tornado alguma coisa banal, secundária.
Muitos são aqueles que têm buscado uma religião que se adeque mais às suas vontades. E hoje em dia nós vemos que tem um universo enorme de cada lugar que nós vamos aí, alguém está abrindo uma portinha, né? E falando que é pastor e anunciando ali uma determinada religião. E coisas até que beiram a muito engraçado, né? Para não dizer outra coisa, de alguns nomes e alguns ensinos que a gente vê que está bem distante do que é estabelecido pelo próprio Deus como padrão para as nossas vidas. E hoje, realmente, as pessoas têm buscado algo que adeque a elas, e não se adequarem à vontade do Senhor revelada. E a sua aparente vida cristã, muitos pegam e falam assim, não, eu prefiro ali, porque ali eu vou ter uma aparência de cristão, eu só vou ali, participo, está tudo bem, e todos vão achar que eu sou uma pessoa, um crente 100%. Um lugar que eu pastorei, foi o primeiro lugar que eu pastorei, chamava Pradolândia. E era um vilarejo. E tinha uma certa pessoa, um senhor já de idade, que ele era de certa denominação, uma seita mesmo. Deixa para lá qual seita que era. Mas o interessante é que ele era tido como uma pessoa muito espiritual, muito conhecedora da Bíblia. Só que era só aparência. Porque, na verdade, ele ficava ali no alpendre dele, até a gente estava falando sobre alpendre esses dias, e ele ficava ali na porta da casa dele, sentado ali na cadeira, e na verdade ele ficava a maior parte do tempo dormindo. Só que quando ele ouvia que alguém estava chegando, ele já acordava, pegava a Bíblia, abria e fazia de conta que estava lendo. Uma aparente espiritualidade, uma pseudo-espiritualidade. Enganava a muitos. Mas aquilo era verdadeiro perante o Senhor? De forma alguma. Muitos tentam enganar, muitos tentam algo que lhes agrade, mas o que nós necessitamos? Nós necessitamos do puro, do genuíno Evangelho, da palavra do Senhor. Reformas físicas são muito mais fáceis do que reformas espirituais. As pessoas aí estão correndo para fazer reformas e várias cirurgias plásticas, né? Eu gosto de assistir a vários programas, e tem um que é de cirurgia plástica. Eu vejo, às vezes a pessoa faz mais de 40 cirurgias plásticas. A pessoa tem facilidade em mexer com o corpo, acha fácil, mas ali se esconde, na profundidade do seu íntimo, algo que está quebrado, que está necessitado de ser trabalhado, mas a pessoa prefere mexer com o exterior. Nós necessitamos, sim, de reformas, mas de reformas, não meramente no nosso guarda-roupa, não na nossa estética, não, nada externo, isso é secundário. A palavra mesmo fala que é bonito, não é errado as mulheres usarem, por exemplo, os frisados nos cabelos, um cabelo arrumadinho, os brincos, as pulseiras, não tem nada de errado. Mas a beleza mesmo que deve ser vista é a do íntimo. Nós temos demonstrado isso, nós temos buscado uma vida com Deus, nós temos realmente, tem sido visto em nossas vidas essa qualidade de vida, essa vida com Deus. Temos buscado, não que sejamos admirados pela nossa performance, mas buscando cumprir a vontade de Deus, buscando a aprovação do Senhor, ao invés da aprovação de homens, dos aplausos dos homens. Como o próprio nosso Senhor nos fala, quando você for dar esmola, que uma mão não sabe o que a outra fez. Que não sai ali com uma banda de fanfarra na frente, para que todos te vejam. Não. Quando nós chegamos no livro de Neemias,
é algo maravilhoso, é algo impressionante. Nós paramos para pensarmos, desde quando o Senhor chamou ali Abraão, prometeu fazer dele uma grande família, realmente um grande povo. E aí nós vemos passando ali por Isaac, Jacó, depois ali vão para o Egito, ficam 430 anos ali no Egito, depois são libertos. Mas aquele povo estava longe do Senhor. O Senhor os libertando e fazendo coisas maravilhosas, mas longe do Senhor, pessoas rebeldes. Vemos que deram trabalho para Moisés, não teve um dia que não reclamaram. Depois, Josué. Depois, os juízes. Se nós olharmos no livro de Juízes, foram 7 ciclos. Eles pegavam, se desviavam, desprezavam a Deus. O Senhor permitia ali a opressão, os inimigos virem. Quando vinham os inimigos, eles eram oprimidos, eles clamavam ao Senhor, havia arrependimento. O Senhor levantava um libertador. Enquanto aquele libertador estava vivo, eles permaneciam na presença de Deus. Morria aquele libertador, cada um ia cuidar da sua própria vida e desprezava o Senhor. Os reis, poucos deram valor ali à palavra do Senhor, depois dos juízes. Poucos foram aqueles que primaram e valorizaram. E a maior parte deles pegaram e desprezaram, mataram os profetas, desprezaram, não deram ouvidos à repreensão do Senhor. E por isso o Senhor permitiu que aquele povo, em 586 a.C., fosse levado ali como cativos para a Babilônia. E durante 70 anos eles ficaram aprisionados lá. Depois desses 70 anos, claro, a mão do Senhor tocou ali no coração daqueles monarcas na época, e foi favorecendo para que o povo pudesse voltar para a sua terra natal, Jerusalém. E assim teve 3 ciclos. Teve sobre a liderança de Zorobabel, que voltou um pouco das pessoas e reconstruiu o templo. Depois voltou mais um pouco de algumas pessoas, e ali junto com Esdras teve uma reforma espiritual. Esdras estava ali com o livro da lei de Moisés, e esteve ali a ensinar o povo. Depois um terceiro grupo veio sobre a orientação de Neemias e reconstruiu ali os muros em 52 dias. E é um fato, algo assim, que causa espanto mesmo. Os próprios inimigos, na época, falavam assim: o que vocês estão pensando em fazer? Vocês acham que vocês vão dar conta de reconstruir esse muro? Vocês vão aí restaurar tudo isso? E Deus favoreceu, e eles restauraram sim. Poucos dias, tamparam todas as brechas do muro, reconstruíram os muros, fizeram novos portões ali, porque a cidade estava totalmente destruída. Foi anunciado para Neemias, quando ele estava na corte, ele estava ali como copeiro, era uma posição magnífica, perfeita, maravilhosa. E chega um seu irmão, um conterrâneo, e fala: olha, nossa terra está em ruínas. E aquilo toca o coração de Neemias, ele cai em pranto, ele chora, ele jejua, ele busca o Senhor, e o Senhor lhe favorece para que ele pudesse servir ao Senhor na vida do seu povo. E aqui Neemias está falando disso. E depois que esses muros são reedificados, tinha mais uma coisa para ser reedificada. Tinha uma coisa que era necessária, extremamente necessária, e que foi por ela, o desprezo para com ela, que todas as tragédias, que todas as tristezas, que todos os infortúnios aconteceram sobre o povo de Deus. O desprezo para com a palavra. E o povo se reúne então para ouvir a palavra. Em meio a tantos problemas e dificuldades, eles descobriram, ao reencontrar-se com Deus e a sua palavra, que eles teriam uma alegria renovada. O desejo de ouvir a palavra lhes restaurou ali a unidade. Em primeiro lugar, a palavra de Deus trouxe o povo toda a unidade. Nós estamos aqui por um motivo. Nós estamos aqui não é para desfilar nosso guarda-roupa, nós não estamos aqui para fazermos algum ritual, para nos sentirmos bem com nós mesmos.
Nós estamos aqui porque aqui é um lugar onde estamos louvando ao Senhor, estamos engrandecendo o seu nome, e aqui nós buscamos aprender mais da vontade de Deus. É aqui um lugar onde nós nos congregamos e nós nos alegramos no Senhor. E aquele povo então se reuniu, e como um só homem, diz o texto, movidos por um mesmo propósito, eles se reuniram ali para ouvir a palavra do Senhor. O desejo de ouvir de Deus junta a vontade, o desejo de concretizar os nossos desejos, as nossas vontades, divide. Se nós queremos a palavra de Deus, a vontade de Deus, o ouvir a Deus, isso nos une. Mas quando nós queremos expor as nossas vontades, expor os nossos desejos, concretizar os nossos sonhos, isso gera competição, partidarismos. Mas ali não havia isso. Porque todos tinham a mesma consciência, o mesmo desejo, o mesmo propósito, que era a voz do Senhor. Todos desejavam, de forma intensa, ouvir do Senhor. Ali foi algo público, foi em praça pública, na Porta das Águas, num lugar que geralmente se ungiam ali os reis. A unção dos reis era feita em Gion, e ali foi naquele lugar, bem no nascer do sol. Nasceu o sol e teve a iluminação adequada, já pegaram, abriram o livro da lei e começaram a ler. Sim, ouviram a lei, mas não era uma outra lei. Não é que eles foram buscar uma nova revelação, era a revelação do Senhor. Tem muito hoje, em nossos dias, pessoas que estão buscando novas revelações, sendo que a revelação que o Senhor nos deu tem sido deixada de lado. A palavra inspirada pelo nosso Senhor tem sido deixada de lado por outras coisas, palavras de homens. O interesse do povo estava na palavra revelada de Deus. Eles não estavam atrás de novas revelações. Não. A vontade de Deus está revelada em sua palavra. E a essa palavra, a essa vontade revelada, que nós devemos buscar, que nós devemos dar ouvidos, que nós devemos obedecer, que nós devemos crer 100%. 100%. Porque é a palavra do Senhor. O desejo de ouvir produziu naquele povo uma adoração genuína. O desejo de ouvir. Eles ouvindo a palavra, enquanto estavam ouvindo a palavra, eles começaram a adorar, a louvar ao Senhor, a engrandecer ao Senhor. Ali do nascer do sol até o meio-dia, o desejo de obedecer produziu perseverança para entender, o desejo de compreender. E a gente busca, às vezes, entender muitas coisas. Aí pegamos o celular, abrimos no YouTube, vamos ver algum vídeo ensinando a fazer um bolo, um certo nó de cordas, para poder amarrar, às vezes, alguma coisa numa carroceria ou de uma caminhonete. Tem tantas coisas, né? Tantos vídeos que tem por mais diferentes que sejam aí na internet, ensinando coisas, e nós nos dedicamos naquilo. Mas nós nos dedicamos também a observar, a aprender, a buscar a cada dia mais entender, compreender a palavra de Deus. Não é isso que o salmista nos fala? Que é para nós buscarmos, meditarmos na lei do Senhor dia e noite. E lá o texto é como se fosse ruminar mesmo, é igual um boi, né, que rumina, ele mastiga, aí ele engole, aí depois ele regurgita, mastiga. Nós temos ruminado, nós temos buscado entender, compreender, para colocar em prática aquilo que nós temos buscado no Senhor, entendido da palavra do Senhor. E aquilo não foi só com um certo grupo,
só com os homens, não, foram com os homens, com as mulheres, com as crianças, todos os capazes de compreender, lhes era ensinado. É claro que um ensino adequado a cada idade, a cada capacidade de cada um. Deus tem essa preocupação. Por isso o Senhor fala, deixai vir as crianças também. As crianças também precisam ouvir da palavra do Senhor, elas precisam entender, elas precisam crer, elas precisam amar. Todos nós precisamos disso. Mas a busca pelo conforto é inimiga do entretenimento da palavra. Hoje queremos cultos engraçados, divertidos, grupos, é o lugar que é, às vezes, não, ali, aquela igreja, aquele banco eu não gostei, não era acolchoado. Aquele grupo, eu não gostei do ritmo, eu não gostei daquele instrumento, eu não gostei daquela música, não me agradou. O culto não é para agradar você. Não é para me agradar. O culto é para agradar ao Senhor. E aquelas pessoas, então, estavam ali envolvidas, buscando compreender a vontade do Senhor para elas. Elas tinham ouvidos atentos, elas escutavam, elas estavam focadas. Nós perdemos hoje muito facilmente a nossa atenção. Qualquer coisinha nós já voamos. Nossa mente já fica preocupada com as contas de amanhã. Eu tenho que fazer tal exercício, eu tenho que fazer isso, aquilo, outro. Eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que deixar já descongelar a carne para amanhã do almoço. É tantas coisas que passam pelas nossas mentes. Quando, na verdade, nós deveríamos estar focados nesse momento, quando a palavra do Senhor é exposta, quando nós deveríamos meditar nela. Deve haver reverência quando a palavra do Senhor é lida. E é triste perceber que, às vezes, até pessoas ímpias têm mais reverência do que evangélicos, do que cristãos evangélicos. Em muitos momentos, dos anos que eu sou pastor, às vezes eu chegava num velório, e as pessoas ímpias, na hora que se abria ali a palavra de Deus, elas se levantavam, se portavam, ficavam em silêncio. E às vezes tinham cristãos evangélicos no meio, estavam conversando e contando piada, não dando atenção ao que estava sendo ensinado, sendo lido. O culto não é lugar de brincadeira. Nós não estamos aqui para brincar com Deus ou achar graça. Aqui não é um lugar para stand-up. Aqui é um lugar de reverência. Um lugar onde nós devemos ter respeito com o Senhor, com culto a Ele. Não que não haja momentos agradáveis de sentimento, e aqui nós vemos, o povo realmente foi tocado, profundamente tocado pela palavra. Não foi um repicar de bateria ao fundo, como algumas igrejas o fazem. Em alguns lugares nós vamos, a pessoa pega na oração e fica repicando ali a bateria para tentar afetar o emocional. Não precisou fazer ali uma bateria ao fundo para tocar no coração daquelas pessoas, quando estava ali o pastor Esdras lendo a palavra do Senhor, ensinando a palavra do Senhor. A palavra que é poderosa, que é viva, que é suficiente, porque a palavra de Deus faz isso. Adoração e louvor, versículo 6. Esdras orou, bendisse o povo, e o povo adorou, inclinando-se diante de Deus. O povo pegou, adorou, se inclinou, botou o rosto no pó, na terra mesmo,
se humilhando, demonstrações de humilhação. O pastor Hélio de Oliveira Silva, ele fala que qual é o papel da formalidade nos nossos cultos. Elas nos ensinam que a adoração não é interior, não é só interior, mas deve se tornar visível liturgicamente. A nossa liturgia, as nossas expressões, são expressões daquilo que está acontecendo. O corpo deve se prostrar para mostrar publicamente que o espírito se encurvou, se rendeu. As mãos devem ser levantadas para mostrar que nós nos oferecemos a Deus. Devemos dizer amém para testemunhar publicamente que concordamos com o ensino que foi proferido na pregação e que estamos também dispostos a obedecer integralmente, verdadeiramente aquilo que foi ensinado. A adoração é com entendimento também. Muitos pegam e falam, não, esse negócio de a letra mata, né? Não, a letra vivifica. A palavra dá vida, gera vida. Muitos estão em busca de reavivamentos, mas têm desprezado a palavra. E somente através da palavra que vem um genuíno avivamento. Não é nenhuma unção de leão, não é latindo igual um cachorro, plantando bananeira, fazendo trenzinho dentro da igreja, não tem nada disso. Nada. Mas o quebrantar dos nossos corações, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Os levitas ensinavam ao povo, dando explicações, a fim de que tudo ficasse claro. O culto prestado a Deus é um culto racional. E nós fomos feitos íntegro, nós somos um ser feitos com a mente, com as nossas emoções. Deus nos fez assim. E nos cultos nós não vamos tirar a mente, deixar a mente de lado, não, só emoção. Não, todo o nosso ser. Não é esse o mandamento? De toda a nossa alma, com toda a nossa força, tudo que nós somos, é com todo o nosso ser que nós devemos adorar o Senhor. E a adoração é no momento público, no momento que nós estamos reunidos como corpo, como povo de Deus. Houve quebrantamento. Houve quebrantamento. O povo chorava. A palavra de Deus quebrantou o coração daquele povo. Aquelas pessoas que com certeza lembraram de todo o transtorno, de toda a loucura dos seus antepassados, em se rebelar contra o Senhor, em matar os profetas, em matar os enviados do Senhor, em desprezar a palavra de Deus, e todas as trágicas consequências tristes, a cidade que estava ali em ruínas, literalmente ruínas, os muros derrubados, estava ali, pegando fogo, fumaça, estava em ruína, tudo terrível. De repente o Senhor favorece e reconstrói. E eles pegam e falam, Senhor, mais uma vez o Senhor nos favoreceu. Apesar de tudo que haviam feito, do desprezo para com o Senhor lhes favoreceu. E ao Senhor falar com eles por meio da palavra, a palavra lida, explicada, eles se quebrantaram. Quer ver uma noção de reavivamento? Leia o livro de Neemias, leia a continuação aqui, o capítulo 9, eles pegando, cultuando, e continuando, e louvando, e lendo, e observando, e louvando, e se humilhando na presença de Deus, confessando os seus pecados. E ali então o Senhor gerou vida naquele povo. Aconteceu recentemente algo, e alguns até têm percebido, ao que parece um genuíno movimento, algo, um avivamento, em certo lugar. Foi na Universidade de Augsburg, uma pequena universidade cristã, na zona rural de Kentucky, nos Estados Unidos.
e até vendo algumas publicações, algumas análises, pastor Augusto, Hernandes, outras pessoas comentando. Não teve nada demais. Já estava há 2 semanas ininterruptas de culto. Uma pequena capela em uma universidade, que depois do culto, após ali o culto e pessoas confessando seus pecados, admitindo sua culpa, o culto continuou. E aqueles que presenciaram ali disseram, não tinha nada demais. Oração, confissão, pregação, louvor, tudo de forma, não é levado pelo emocionalismo, mas de forma ali pensada, bem pensada, para prestar um culto solene, agradável ao Senhor. E aquilo foi continuando. A alegria nasceu do entendimento claro da palavra. Certa vez perguntaram ao compositor Franz Joseph Haydn qual razão de suas composições sacras serem tão alegres. E ele respondeu, eu não posso fazer minhas composições diferentes, eu não consigo compor algo que não seja alegre. Porque, afinal de contas, quando eu penso em Deus, em sua graça manifestada em Cristo Jesus, meu coração, ele fica tão cheio de alegria, de gratidão, que parece que meu coração está saltitando de alegria dentro de mim. E quando eu pego ali a pena, parece que a pena ali com que eu escrevo, as palavras eu só posso escrever algo alegre, feliz, de louvor, que engrandeça. Já que Deus me tem dado um coração alegre, deve ser-me permitido servi-lo com alegria. A palavra de Deus que nos revela tudo que o Senhor fez por nós, tudo que o Senhor é em nossas vidas, deveria gerar essa alegria nas nossas vidas. Nós somos povo do Senhor, salvos por alto preço, em Cristo Jesus. Isso já seria motivo de nós estarmos alegres, extremamente alegres, felizes no Senhor. O choro não combina com a libertação. O desejo de obedecer não deve nos levar à tristeza, mas à alegria e à comunhão. Salmo 126 fala da libertação de Deus, que nos faz ficar como que quem sonha. A nossa boca, diz o salmista, se enche de riso, e os nossos lábios de cânticos, de jubilosos de louvor. O choro está ligado à escravidão, ao sofrimento. Lá é que se chora. Salmo 137. Mas nós fomos libertos. Maravilhosa, soberana libertação em Cristo. A alegria do Senhor é a vossa força. Passamos por dificuldades? Certamente. Passamos por perseguições? Certamente. Mas a nossa alegria não está nem em coisas, nem em pessoas. A nossa alegria está no Senhor. É nele que nós somos fortalecidos. É nele que encontramos força, alegria para resistir e não nos entregarmos ao desânimo. Também essa alegria de sabermos que somos povo do Senhor, eleitos, separados, de forma graciosa. A palavra de Deus revela-nos, certamente, toda essa alegria. O Senhor realmente, Ele tem satisfação quando nós damos ouvidos à sua voz,
quando praticamos aquilo que Ele nos ensina, quando nós amamos, testemunhamos aquilo que Ele nos fala. Por isso, o desejo de ouvir a palavra restaurou a unidade daquele povo. O desejo de ouvir produziu adoração genuína. O desejo de ouvir. Ouvir o quê? A palavra. A alegria nasceu de quê? Ganhar a Mega Sena? A alegria nasceu do entendimento claro da palavra, do Deus, da salvação deles, do seu Senhor, do misericordioso Senhor de suas vidas. Queremos um culto com novidades, mas a única novidade que temos é uma que tem sido desprezada, negligenciada por muitos de nós. Devemos nos arrepender por buscarmos novidades, enquanto Deus tem nos falado aos nossos corações e nos chamado a estar perto dEle. Senhor, tantas vezes nós temos visto, Senhor, e mesmo praticado, sido negligentes para com o Senhor, para com a Sua palavra, para com a Sua voz. Perdoa-nos. Senhor, temos buscado alegria, satisfação em tantas coisas, mas a nossa alegria só pode ser no Senhor. A satisfação somente na Tua palavra, em Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor. Desperta em nós, reaviva em nós, dai-nos realmente alegria, essa alegria contínua em Ti, que vem pela compreensão de quem Tu és, do que o Senhor fez por nós. Senhor, age em nossas vidas, tem misericórdia, tem misericórdia. Nós não queremos ser insensíveis, indiferentes, frios para com Sua palavra, de forma alguma. Que a Sua vontade venha sobre nossas vidas, que quebrante os nossos corações, que venha, se necessário, a fazer esse renovo mesmo. Sê conosco. Sê conosco. Amém. Temos mais um cântico.